Eu gosto de ver como a realidade dos fatos se faz materializada através dos números, através dos resultados, através dos acontecimentos. Eu gosto de olhar para a realidade tal e como ela deveria ser e não como eu gostaria que fosse, porque normalmente não acontece do jeito que eu quero. Eu tenho que dar tempo ao tempo para as coisas acontecerem tal e como elas merecem ser. Nesse caso, eu estou falando de merecimento por causa de Oscar Piastri, que agora é líder do Campeonato Mundial de Pilotos da Fórmula 1 em 2025, porque ele venceu o GP da Arábia Saudita de forma até muito competente, levando em consideração tudo que foi apresentado em pista, e agora é o líder do certame. Ele superou Lando Norris na pontuação, abriu 10 pontos de vantagem, talvez essa seja a resposta mais contundente que o Piastri está dando para a McLaren e para o Lando Norris. E eu estou aqui para comentar uma corrida que foi bem mais ou menos. Tá, eu não posso reclamar muito. Existem os GPs da China e do Japão para a gente não reclamar. Mas comparado com o que aconteceu na semana passada no GP do Bahrein, a gente teve uma prova que, se não foi extraordinária, ela foi acima da média. E acima da média em 2025 não é algo tão expressivo assim. A gente ainda está no começo da temporada, mas a maioria das provas foram qualquer nota. Mas pelo menos o GP da Arábia Saudita tem coisas bem interessantes para a gente comentar e é sobre elas que eu quero conversar com você hoje. Eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre o GP da Arábia Saudita. Estou num ângulo diferente de câmera, tenho uma iluminação diferente porque já está de noite. Eu aprendi a lição da Fórmula 1, porque a gente não pode gravar vídeo tão logo acaba uma corrida, porque a gente nunca sabe se vai ter alteração no resultado, a gente não sabe se vai ter punição, a gente não sabe se os comissários vão aplicar punições após a prova, e alguns pilotos do grid se envolveram em situações onde poderiam ser analisadas as punições depois, mas pelo menos por enquanto, são 18 horas e 51 minutos do dia 20 de abril, não tivemos alterações em relação ao resultado de pista, e o Piastri, muito competente, venceu uma corrida que era o óbvio. A gente tinha o resultado óbvio de uma McLaren vencendo. Poderia sim ser o Lando Norris se ele tivesse feito um treino mais competente, se ele não tivesse o problema da batida no qualificatório. Mas acho que mesmo se o Norris tivesse registrado a pole, o Piastri sairia vencedor. Porque é impressionante como o piloto australiano está pilotando melhor do que o piloto inglês. E isso agora é fato mais do que consumado. Quero reforçar que era para o Piastri ser líder do campeonato já há algum tempo. Se não fosse o GP da Austrália ter dado tão ruim para o Piastri, ele já estaria na liderança do campeonato. Ele está muito consistente, sabe, o melhor piloto da categoria nesse momento. Ou melhor, o melhor deste campeonato, se bem que é difícil a gente ter uma avaliação de melhor com o que o Verstappen está pilotando com o carro que ele tem. E eu chego no Verstappen daqui a pouco. Mas, em termos objetivos, o Piastri realmente está numa fase fantástica. Vamos ver o que vai acontecer na semana que vem em Miami, porque podemos ter um outro desempenho notável do piloto australiano, e aí ele pode começar a consolidar a liderança dele até chegar na importante temporada europeia, que vai ser importante para ele, vai ser importante para a McLaren como um todo, já que as novas regras para análise das asas flexíveis serão aplicadas justamente no começo da temporada europeia, lá na Espanha. Max Verstappen chegou em segundo e mais uma vitória para o piloto da Red Bull. E ele teve um ótimo final de semana na Arábia Saudita. A gente já sabia que a Red Bull iria render melhor no circuito de Jeddah, era favorável para ele, historicamente é favorável para a Red Bull, tanto que o Tsunoda, até ter o problema na largada, ele estava com um bom final de semana também. E para o Verstappen, ele continua trabalhando com contenção de danos, mas vai chegar uma hora que essa contenção de danos não será suficiente para dar a ele as condições dele seguir disputando o título. Se continuar do jeito que está, e eu acho que não vai continuar do jeito que está, porque, de novo, a McLaren vai ter que enfrentar a nova diretriz técnica da Fórmula 1 por causa do lance das asas flexíveis. E eu quero acreditar que a Red Bull vai melhorar tecnicamente,
mesmo sem ter o Adrian Newey para tirar uma solução mágica em termos de aerodinâmica e concepção do carro. Mas se continuar do jeito que está, o Verstappen pode esquecer a disputa do título. De novo, não acho que isso vai permanecer. Ainda entendo que o Verstappen está trabalhando com contenção de danos. Mas está mais do que claro, e está cada vez ficando mais claro, que com esse carro, o Verstappen, neste momento, só consegue ser competitivo se os outros errarem. Porque bastou uma punição de 5 segundos e pronto. Não que tenha diferença de performance, mas os 5 segundos foram determinantes sim para a vitória do Piastri, sem falar no melhor desempenho puro do carro da McLaren. Acredito que se forçasse o desempenho, o Piastri poderia ultrapassar o Verstappen, mas ele sabia da punição, ele sabia do comportamento dos pneus com o passar do tempo, ele sabia dessa bateção que tem aqui na obra do Itaú aqui do lado. Nem sei se eu devia estar falando o nome do banco, mas eu estou tão de saco cheio. Enfim, o Piastri sabia que ia chegar uma hora que aquela Red Bull do Verstappen ia começar a pedir água. Então ele não tinha por que forçar. Mas eu acredito que se ele precisasse forçar, ele ia ter todas as condições de superar o piloto holandês e vencer. Mas teve a punição dos 5 segundos. O Verstappen foi punido justamente pelos 5 segundos, tá? Ele mereceu ser punido. E é aquela coisa, galera que antes falava do ápex da curva e tudo mais, a mesma situação. A curva era toda do Piastri. Ou o Verstappen recolhia, e no mundo real, se tivesse um muro ali, ou o Verstappen recolhia, ou ele ia dar de cara com o muro. Se fosse em Mônaco, o Verstappen não ia ultrapassar os limites de pista. Então, ao ultrapassar os limites de pista, ele tinha que devolver a posição, coisa que ele não fez e por isso tomou 5 segundos de punição. Não foi de todo mal para o Verstappen a corrida de hoje, que você vai ver esse vídeo amanhã, mas foi a corrida, vocês entenderam. Não foi de todo mal esse desempenho. Eu acredito mesmo que o Verstappen fez uma ótima prova dentro das condições apresentadas. Charles Leclerc foi um grande vencedor chegando na terceira posição. Mesmo porque a Ferrari continua demonstrando potencial em ritmo de corrida, já consegue superar o seu primeiro adversário direto no campeonato, que é a Mercedes, que até semana passada, ou até a prova do Japão, era dita como segunda força muito pelas circunstâncias que estavam se apresentando ao longo das primeiras etapas da temporada, e não exatamente, talvez não exatamente porque a Mercedes estivesse andando bem, apesar de eu entender que esse carro da Mercedes melhorou demais em relação ao ano passado, mas para o Leclerc foi uma vitória, por exemplo, ficar na frente de um George Russell da vida, ficar na frente do Norris, que chegou na quarta posição, e mais uma vez mostrar um ponto. Eu já vou aproveitar e falar sobre o Lewis Hamilton, que estava paradíssimo nesse final de semana. É a segunda prova onde ele começa e termina no mesmo lugar, e muito atrás do seu companheiro de equipe. A diferença aqui, fazendo a conta de padaria, foi de 30 segundos de vantagem para o Leclerc após a linha de chegada. Então, está na hora do nosso amigo Lewis Hamilton começar a rever os conceitos. A gente sente que ele está meio perdido mesmo. Uma hora é ele que quer que o carro se adapte a ele, outra hora é ele que tem que se adaptar ao carro. Enquanto isso, o Leclerc vai fazendo o trabalho dele e mostrando quem é o primeiro piloto da Ferrari neste momento. É óbvio que tudo pode mudar, tudo. Óbvio que tudo pode mudar, mas pelo menos por enquanto o Leclerc está numa melhor performance e está entregando um trabalho mais consistente. Lando Norris, depois da batida dele no treino, onde no qualificatório ele teve que largar em 10º, chegar na quarta posição foi uma vitória e também reforça a narrativa de que a McLaren realmente tem o melhor carro do grid. Se o Norris tivesse largado numa posição melhor, talvez ele tivesse chances até de vencer a prova, porque ele estava fazendo um bom final de semana. Ele poderia sim disputar com Verstappen e Piastri a pole, só que eu sinto que o Norris não é só mais desespero, já está além disso. Eu gravei um vídeo algum tempo atrás falando ou questionando se o Lando Norris estava desesperado. E ele dá cada vez mais sinais de que os erros bobos podem tirar dele a chance de título mundial. Insisto que com o carro que o Norris tem, com a posição que ele tem na equipe,
Ele tinha tudo para ser considerado elegível máximo ao título do 2025. Mas isso não está acontecendo e, com certeza, não é só mais o Max Verstappen que tem um apartamento alugado na cabeça do Norris. O Oscar Piastri também, porque aquilo que já era antecipado desde a prova do Bahrein se materializou agora na Arábia Saudita, que é o Piastri como líder do campeonato. E eu, sinceramente, não sei como o nosso amigo Lando Norris vai lidar com isso. Muitos afirmam que o Norris ele não está preparado psicológico e emocionalmente para ser campeão do mundo. Eu começo a acreditar que isso é uma realidade materializada neste momento. Não foi uma prova ruim do Norris. Ele se recuperou da bobagem que ele fez ao bater, e a batida dele foi muito estranha no qualificatório de sábado. Então ele teve uma boa recuperação, mas isso começa a não ser algo tão impressionante assim, ou não é mais o suficiente para sustentar a afirmação de que ele é o favorito máximo ao título de 2025. Ele já não está na frente do campeonato mundial. Olha, podia ser pior, ele ainda está na frente do Verstappen e, assim, ou o Norris revê os conceitos dele rápido e mostra uma recuperação, um poder de reação em Miami, prova que para ele foi muito feliz no passado porque deu a primeira vitória para ele na Fórmula 1, ou ele realmente vai começar a ser questionado de forma mais séria e enfática como o candidato ao título de 2025. A Mercedes até que teve um final de semana ok, os dois carros na frente de uma das Ferraris, Antonelli em sexto e o George Russell em quinto, mas sabe aquela prova discreta? Sabe aquela corrida que talvez a gente esperasse um pouco mais de uma Mercedes que estava demonstrando entregar mais dentro das provas que foram apresentadas até agora, em cenários diferentes, obviamente, porque na Arábia Saudita você tem um asfalto mais nivelado, um circuito plano, enquanto que em asfaltos mais problemáticos e em variações térmicas mais acentuadas, a Mercedes entregou um melhor resultado. Então, eu quero ver mais dessa Mercedes, quero ver mesmo se o George Russell se sustenta como um dos elegíveis ao título até o final da primeira metade da temporada, porque por enquanto ele ainda está com pontuação, pontuação é ótimo, pontuação para ser competitivo em relação principalmente à Ferrari, nem tanto a McLaren ou Red Bull, porque aparentemente a Mercedes ainda não chegou lá, mas a Ferrari é o primeiro adversário direto. Por isso que é importante para as duas Mercedes ficar na frente pelo menos do Hamilton. E como eu já disse, o Hamilton, tanto quanto desmotivado, precisa mostrar mais, está devendo. Então, para a Mercedes foi aquele resultado um tanto quanto agridoce, na minha opinião. Poderia entregar um pouco mais, mas o que entregou é o suficiente, o que estava mais ou menos à sua altura. Olha só, o Williams também se recuperou do desastre que aconteceu lá no Bahrein, porque o Carlos Sainz ficou na oitava posição e o Alexander Albon na nona posição. E isso porque a gente até chegou a achar que eles deram marcha ré. Não, foi realmente falta de sorte, foi realmente aquele final de semana infeliz. E que bom para o Carlos Sainz que ele começou a pontuar pela Williams. Que bom, eu fico feliz por ele e a Williams também deveria ficar feliz, porque tem um piloto competente como o Albon e tem um piloto experiente como o Carlos Sainz para poder desenvolver melhor o carro e estruturar melhor a equipe da forma em como o nosso amigo James Wolves pensa em desenvolver a Williams, e é um bom resultado, é uma das vencedoras do final de semana na Arábia Saudita. E o Zak Hadjar também chegou na zona de pontos, mostrando que a Racing Bulls estava com o carro mais ou menos ajustado para esse final de semana, porque o Liam Lawson chegou na 12ª posição. Quem diria que o Liam Lawson terminaria na 12ª posição? E o que mostra que a Racing Bulls tem poder de recuperação e que esse carro também está evoluindo. Outra que se deu bem nesse final de semana, pode não parecer, mas é a Aston Martin. O Fernando Alonso terminou na 11ª posição. Baita resultado para Aston Martin. Muito melhor do que qualquer draga que eles tivessem alcançado nas outras etapas. E é devagar e sempre, no caso do Alonso e do Lance Stroll que já não foi tão feliz assim, terminou na 16ª posição. A Haas meio que deu um passo para trás com Oliver Berman e Esteban Ocon, 13º e 14º, respectivamente.
A Alpine teve um final de semana para esquecer, porque o Pierre Gasly, que estava com ótimo desempenho no final de semana, teve o trelelê dele com o Tsunoda, e a gente já falando do outro piloto da Red Bull que teve sua prova arruinada em função desse incidente, ele simplesmente abandonou. O Gasly também teve que abandonar na primeira volta, e o Gasly tinha a perspectiva de ir melhor dentro da Alpine, e o Jack Durham continua ali naquela 17ª posição, ele quase foi o último, ele conseguiu ultrapassar o Gabriel Bortoleto na última volta, e muita gente questionando o estrategista da Kick Sauber, porque que estratégia é essa de fazer o Bortoleto parar antes da volta 5 para trocar o pneu médio por duro e fazer o Bortoleto andar 47 voltas com o pneu duro? Não fez muito sentido. Não entendemos o que aconteceu. Seria legal se esses engenheiros ou estrategistas da Kick Sauber explicassem o que aconteceu. Algo parecido aconteceu com o Nico Hülkenberg, que tinha carro atualizado, tinha todos os recursos mais modernos no carro e terminou na 15ª posição. Terminou uma volta atrás de todo mundo. Primeiro carro de todo o grid a terminar uma volta atrás, o que mostra realmente que a Kick Sauber, por mais que tenha atualizações, por mais que tenha melhorias, gente, não é um carro de Fórmula 1, é um trator agrícola, é um ônibus com 42 lugares vagos. É basicamente isso que a Kick Sauber é. Como eu disse, uma prova ok. Ela foi um pouco pior do que a prova lá do Bahrein, mas foi melhor do que todo o resto e a gente não pode reclamar. A gente tem que agradecer quando isso acontece. Próxima etapa, já na semana que vem é maravilhoso, já na semana que vem, que é o GP de Miami. E aqui, muitas perguntas a serem respondidas. Será que o Norris vai reagir? Será que o Piastri vai manter a sua boa fase? Será que a Red Bull reage? Porque em determinados circuitos e com uma temperatura mais baixa, principalmente nas provas noturnas, a Red Bull vai bem. Agora, no calor escaldante de Miami, em plena primavera, entrando no verão, como que a Red Bull vai se transportar? Como que ela vai se comportar? Como que ela vai performar nessa pista? A Ferrari, como que ela vai reagir? Será que o Hamilton reage em Miami? Ou o Leclerc vai seguir obliterando o heptacampeão do mundo? Todas essas perguntas merecem ser respondidas no GP de Miami na semana que vem. Mas é muito bom, particularmente, e aqui pode parecer um pouco de torcida, pode, mas é muito bom ver que o melhor piloto da temporada, talvez com exceção de Max Verstappen, que está dirigindo um carro abaixo, está 12 pontos atrás do líder. Mas é muito bom ver o Oscar Piastri na liderança do campeonato. Acho que por tudo que o Norris já falou, por tudo que o Norris já fez, ele não merecia mais estar na liderança. Falta para o Lando Norris a capacidade de autocrítica, de repensar algumas bobagens que ele disse em um passado não muito distante e começar a olhar para dentro dele mesmo e entender que o problema dele é ele. Não é o carro, não é o Piastri, não é o Verstappen, não é a pista. É ele. Ele que precisa ver com ele mesmo o que está acontecendo. Mas é bom ver o Piastri na liderança. É bom ver sangue novo na Fórmula 1 assumindo a liderança de um campeonato. E nesse momento, sim, o Piastri assume esse protagonismo. E ele, sim, na minha opinião, tem condições de ser campeão do mundo já em 2025. Norris está 10 pontos atrás e poderia ser pior, porque ele veio lá de trás, se recuperando e conseguiu a 4ª posição. Verstappen, com 87, ainda está na briga, porque ele pode não ter o melhor carro do grid, mas a Red Bull também não é uma carroça. A gente está falando da Red Bull e não da Kick Sauber. Então, o Verstappen, com o carro, mesmo sem ser o melhor, ele consegue ser competitivo e pode sim começar a explorar as fraquezas do Piastri, explorar outras possibilidades para conquistar vitórias, para conquistar bons resultados, explorar a fraqueza, eu estou até engasgando, explorar a fraqueza do Norris, que nesse momento está pensando na vida mais do que a gente para pagar as contas, para tentar capitalizar em cima do Norris, que nesse momento não está num bom momento, para, com o tempo, tentar ser competitivo em relação ao Piastri, que é o atual líder do campeonato.
E o George Russell, com 73 pontos, ainda está na disputa. Ainda está na disputa porque ele mantém a Mercedes no campo competitivo. Ele mantém a Mercedes na boa zona de pontos. Não foi para o pódio hoje, mas está lá, consistente com o top 5. Da mesma forma que a gente tem que começar a pensar na possibilidade do Leclerc, que conforme a Ferrari do Leclerc vai se recuperando, ele vai buscando essa turma da frente. Eu acho que o Leclerc é um dos caras que mais lucraram com as duas últimas provas, pela sua capacidade de reação, pelo bom ritmo de corrida que a Ferrari demonstra, e de fato, se falta a Ferrari ter o entendimento desse carro, eu acho que o entendimento está mais próximo nesse momento do Leclerc do que com o Hamilton. Se apostarem mais na linha de visão e aprendizado do Leclerc, a Ferrari tem alguma chance de pelo menos colocar este carro como elegível para a disputa do campeonato de pilotos. Porque no campeonato de equipes já é um massacre. 188 para a McLaren, 111 para a Mercedes, 89 para a Red Bull. Ferrari pode buscar a Red Bull e a Red Bull virar a quarta força. É uma questão de tempo para a McLaren ser campeã de construtores. E resta saber se vai ser tempo suficiente para que ou a McLaren deixe os seus dois pilotos se estapearem em pista, ou que eles acabem optando por um dos dois, se bem que eu acho que isso não vai acontecer. Se a McLaren garantir por antecipação o campeonato de construtores, com muita antecedência, ela vai deixar o Norris e o Piastri se matarem em pista. Se matarem metaforicamente. Eu estou falando isso como uma figura de linguagem, tá, YouTube? Mas eu acho que as duas não vão nem se importar em quem vai ser o campeão de pilotos. Se bem que, sincero e honestamente, como alguém que insiste em abraçar o novo na vida, vou confessar que minha torcida neste momento é pro Oscar Piastri, porque não acho que o Norris tem controle emocional para buscar esse título, pelo menos por enquanto. Vamos esperar para ver o que vai acontecer na linda e ensolarada Miami. Já é na semana que vem. Fiquem ligados, porque o vídeo de Miami também vai ser na segunda-feira, porque eu não sou burro. Eu vou esperar para ver se teve alguma desclassificação também, como eu esperei aqui, e pelo menos eu garanto que eu não vou ter parte do material descartado ou que eu vou ter que sair regravando vídeos a qualquer momento. É isso, eu sou Eduardo Moreira. Para mais, vai lá no eduardomoreira.com.br, porque eu escrevo também sobre tecnologia, música, esportes, variedades, enfim, é isso. Pode me seguir nas redes sociais no @oeduardomoreira, tá? Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.